Agora sim, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Aqui é o Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Está tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Estamos aqui mais uma vez abrindo câmeras, microfones, para bater papo sobre arte, sobre literatura, sobre cultura, coisas que fazem bem para a gente. E hoje eu tenho aqui o Antônio Oliver, que, cara, vocês não têm ideia. Esse cara escreveu uma coisa que eu tava olhando e falando, meu Deus do céu, isso aqui é um filme. Ele escreveu um filme, mas tudo bem, vamos entender um pouquinho. Antônio, obrigado por estar aqui com a gente, mas eu quero saber quem é Antônio Oliver por Antônio Oliver. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mega Brasil. Obrigado pelo espaço, por poder bater esse papo com vocês aí. Eu sou um criador de histórias, né? Quando era mais novo, lá na adolescência, eu queria ser desenhista de mangá. Eu e um amigo meu, a gente escrevia, eu desenhava, ele fazia arte final. A gente sempre quis contar história. E eu sempre quis contar história. Sempre fui criativo nesse sentido, né? Tá. A minha mãe escrevia historinhas para criança, não publicado, para mim, né? Ela escrevia para ler para mim. Cara, super legal isso. Super, nossa, e aí eu acho fantástico quando os pais têm essa criatividade, essa espontaneidade, isso forma pessoas melhores. Cara, parabéns para tua família, cara. A minha mãe, ela é artista, minha mãe é pintora, né? Eu tenho os quadros dela aqui. Mas ela escrevia também. A minha mãe fez tudo, escultura, sempre correu atrás da arte, né? E eu peguei isso aí inspirado nela. Mas para criar história, eu nunca pensei em ser um escritor. Né? Eu fui querer escrever. A minha ida para a escrita não é glamurosa, não é uma coisa assim, nossa, meu sonho era escrever. Foi meio que como é que eu vou dizer, utilitária, assim. Eu assistia ao Jô Soares, sempre assisti desde pequeno com meu pai, mesmo depois que meu pai faleceu, eu continuei assistindo, né? E aí eu sou da área de tecnologia. E uma coisa que a área de tecnologia e a escrita tem em comum é muito café. Muito café. Legal, e aí eu queria ir no Jô Soares para ganhar uma xícara de café do Jô Soares. Tá. Aquela xícara preta, né, com o logo do programa do Jô. E aí eu não sabia como, né? Iam artistas lá, pessoas importantes, né? Eu não sabia como é que eu vou fazer para ir lá? Aí um dia eu vi um escritor no Jô Soares e eu pensei, cara, escrever é fácil, né? Vou escrever, é o jeito, vou escrever e vou lá no Jô Soares. Isso foi um adolescente pensando, né? Então, mas, cara, é assim que começa, Sim, foi de forma utilitária, mas aí quando eu escrevi meu primeiro livro, já não fazia mais isso para ir no Jô Soares, era realmente, daí eu desenvolvi o amor por escrever, o gosto por escrever. Deixou o Jô de lado, caneca não, a gente... até que não, mas não era mais o sentido de eu escrever. Tá. Mas eu sempre quis, infelizmente o Jô, né, acabou passando e não vou ter esse não prazer, foi no Jô Soares, mas veio no Café Cultural, tá quase ali, tá quase ali. Com certeza, não, só melhorou dali pra frente. Mas o Jô Soares, eu nunca mais vou ter aquela xícara do Jô Soares. Claro. Aquele fiapinho do adolescente lá atrás, ficou pendurado, né? Não, hoje com certeza. Hoje eu não tenho do que reclamar, eu tenho um carinho de muita gente acompanha o trabalho, legal, espaço em rádio, isso é muito legal, porque isso que vocês fazem, que está fazendo, esse espaço para o artista brasileiro, principalmente para o escritor brasileiro, o músico ainda consegue se apresentar em alguns lugares. O músico ainda, não estou dizendo que é fácil para o músico, é muito difícil. Não, sim, mas ele mostra o rosto, é mais fácil ele mostrar o rosto, a voz, do que o escritor, não resta a menor dúvida. Eu já tive banda, então eu também passei por esse perrengue. É de tudo. E aí o escritor ele realmente tem um espaço muito confinado. Então sempre que a gente consegue um espaço que alguém faz esse trabalho que a gente está fazendo, de dar uma voz para o escritor, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é um enriquecimento para a cultura brasileira que não dá para medir. Não dá para medir o impacto dessa conversa que a gente está tendo, por exemplo, o impacto na vida de um ouvinte lá que ouviu e pensou, cara, eu vou escrever também, então é possível escrever, vou escrever. Claro que tem muita gente que faz isso, viu, Antônio, aqui no Café Cultural. Exatamente, já mudou a vida aqui no Café Cultural, felizmente, a gente tem muito isso. Muitas pessoas aqui escrevem pra gente. Eu sempre gostei, mas eu não sei como que eu faço para começar a escrever. Falei, gente,
aperta a primeira tecla, abre o caderno, escreve alguma coisa aí, sabe? E a gente tem esse retorno, felizmente, de gente que eu não sei se eu vou ficar famoso. Não é ficar famoso, é colocar o sonho para fora. Exatamente, exatamente. Tem gente que fala assim, eu escrevo para mim. Essa é uma frase que eu não concordo de forma alguma. Por quê? Eu penso que como escritor, a história que eu tô contando no papel, ela é muito mais legal na minha cabeça. Ela sempre vai ser muito mais legal na minha cabeça. Eu não preciso escrever ela. Escrever ela, na verdade... Eu já tenho ela, você já tem ela com você, né? Exatamente. Eu reduzo ela. Na verdade, eu tiro muita coisa legal dela quando eu escrevo. Tá. Ela é muito mais incrível na minha cabeça. Então eu escrevo, na verdade... tira mais coisa quando publica, né? Quando escreve, você tira, exatamente. E quando publica, você tira ainda muito mais. Exatamente. Então a gente escreve para os outros. Isso é inegável. Eu escrevo para compartilhar o que está aqui contigo, né? Então, isso é importante de ter em mente, esse compartilhar ideias com as pessoas. Então, escrever começa realmente como a gente falou. Primeiro rabisquinho ali, tu precisa, né? E se tu começar a escrever um pouquinho, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Não tem como. Eu escrevo de uma forma muito errada, segundo os especialistas da escrita, né? Que tu tem que escrever o esqueleto da tua história, e montando, tem toda uma parafernália. Você tem algumas técnicas, né? Vamos dizer assim que tem algumas técnicas que você pode utilizar. Eu deixo meus personagens me guiar. Que legal. Eu tento criar o máximo possível de um ser real, ao ponto do próprio personagem me guiar na história. Porque eu não vou fazer uma coisa incoerente com o personagem, porque ele mesmo agiria de tal forma. Então, ele acaba que a história... É óbvio, eu sei mais ou menos onde é que eu quero chegar, eu tenho um final. Claro. Você tem uma linha, você tem a base do roteiro do teu livro. Eu tenho o começo, né? E o fim, e o que vai acontecer no meio, aí depende dos personagens. Deixa com eles, né? Por isso que eu escrevo e vai indo, que nem essa trilogia, ela é uma trilogia, então ela é uma coleção de 3 volumes, né? Tá. Eu tenho impresso aqui, mas ele não tem impresso mais, tá? Ele só tem na Amazon agora. Tá. Futuramente eu espero fazer ele impresso de novo, né? Mas claro. é um bonequinho. É de respeito. E aí são 3 volumes. Os 3 livros têm 300 e poucas páginas cada um, esse aqui tem quase 1000. Olha, por que cresce? Porque tu vai escrevendo e vai escrevendo, né? Não pensa, vou escrever 200 páginas. Tu vai escrever até onde acabar a história. Então, eu não consigo ter como tem muita gente que dá curso de escrita criativa, tu tem tudo estruturado, né? Tu tenta estruturar antes de escrever, eu não consigo. Eu realmente não consigo. Sabe o que eu tenho contra esses cursos? O nome. Como é que você colhe escrita criativa, colocando limites, colocando amarras? Então, assim, não, gente, é um curso sobre técnicas de escrita. Aí, legal. Mas não vem me falar coisa escrita criativa e a primeira aula é você tem que ter limites, você tem que ter regras. Não, então não é criativo. Criatividade você tem que deixar rolar. Fazer tudo quadradinho, né? Tem que ter hora para escrever durante o dia. Né? Você escreve quando o personagem bate na tua cachola aí e fala assim, eu quero... Por isso que eu digo, segundo os especialistas, eu escrevo tudo errado. Né? Porque eu escrevo quando realmente... tem que escrever uma página por dia, tem que escrever todo dia. Não consigo, não tem como. Eu não consigo. Tem dia que o personagem não tá afim de sair, né? Tem dia que o personagem fala, tô quieto aqui, me deixa quieto. Se tem gente que consegue, é maravilhoso. Eu não consigo. Eu realmente, é que a gente falou, preciso do meu personagem me chamando ali pra, nós temos uma aventura para continuar, vamos lá. Então, eu prezo muito. Legal é quando eles chamam no meio da rua, né? Você tá no ônibus, tá andando no meio da rua, tá tomando banho, daí aparece a história e fala, não, eu quero agora. Daí você sai com toalha, correndo para escrever. A cena... Isso é uma coisa muito curiosa, que acontece com muitos escritores que eu conheço, por exemplo, os que eu conheço, que é exatamente isso aí. Tu tá no meio de um caminho, num trecho, ou dirigindo, ou andando, ou fazendo, sei lá, qualquer outra coisa, e a cena tá rolando na tua cabeça. E aí é uma cena incrível, tem toda uma coisa incrível, só que tu não tá nem perto de alguma coisa para escrever. E aí tu tem que tentar, depois, quando for escrever, lembrar de toda aquela cena incrível. Não lembra. A maior parte dos detalhes desaparecem, não tem como tu reproduzir aquilo, né? Então, aí você chama o personagem e fala assim, me conta de novo. Ele não conta, eu tô bravo. Já foi. Perdeu o bonde. Então, por que você optou por um estilo que é esse estilo de fantasia? Eu adoro, particularmente eu adoro. Mas, cara, é um dos mais difíceis, porque você cria
absolutamente tudo, né? Você parte, você cria um mundo, você cria história, você cria um personagem, ou seja, sai tudo daí de dentro. Sim, eu dei uma pelada porque o meu de fantasia eu tento fazer uma coisinha um pouco diferente. Como é dragão, e a gente. Particularmente eu gosto. Eu tenho até um top 4. É um tema apaixonante, né? A maioria das pessoas ama dragão. Coloca um dragão lá, a pessoa quero ver. Mas eu quis fugir da fantasia medieval. O meu livro, ele se passa no nosso mundo, ele é moderno, né? E os dragões ali são seres mitológicos que não existem mais no mundo hoje. Eles estão presos num lugar, eles não atuam mais. Quem atua são os descendentes deles com humanos, que são os Dracarys, que é o público do livro mesmo, né? Que tem forma humana e consegue controlar os elementos do dragão do qual eles descendem, que é uma linhagem normal, assim, como se fossem os semideuses dos gregos, né? Aquela mistura ali. Então, os Dracarys, eles herdam um elemento da linhagem de quem eles descendem. O que pode acontecer de ter descendência de dois, ele só vai herdar um, porque, por exemplo, a mãe pode ser de uma descendência e o pai de outra. Você vai herdar um dos dois, não vai herdar os dois, né? Dá licença também, né? Quer um onipotente? Pô, não dá, né? Vai acumulando. Mas a ideia é que tem um bicho papão ali, que é uma lenda dentro do primeiro livro, se estende depois nos outros, que é um dracar praticamente onipotente, assim. Eita, olha só. Que é o bicho papão mas que no fim não dá para dar spoiler, mas é interessante a criação. Ele não é tão ruim assim, afinal de contas. Não é tão ruim. Ele dá uma força ali. Então, por favor, continua. Não, continua, por favor. Eu escolhi o dragão já exatamente por esse tema. Tá. Né? Eu queria fazer, na época que eu estava começando os primeiros esboços não da saga draconiana, mas dessa história que eu queria contar, eu ia fazer com anjos. Olha só. Mesmo esquema. Só que estava saturado no mercado. Tu tinha Golem, tinha não sei o quê. Estava saturado. Vampiro, então, nem se fala. Mais saturado ainda. E aí, um dia, eu estava assistindo... O que não é nenhum problema, tá? Gente, se você quiser ter um livro sobre vampiro, escreva. Não fica se segurando, mas já tem bastante. Não, realmente. Uma coisa que eu aprendi é que não importa a história. Importa como tu conta a história. Faz o teu, né? Faz o teu vampiro, faz o teu dragão, Porque eu não ia conseguir... naquela época, eu queria buscar uma coisa diferente. Legal. E aí eu estava assistindo o Supernatural e tem um episódio maravilhoso, né? Que foi extremamente mal aproveitado. E são dois dragões que aparecem no episódio acho que, se eu não me engano, eles sequestram uma donzela lá, uma mocinha. E é isso. E se resume a isso, a participação deles. E aí aquilo ali me deu aquele insight. Pô, que legal. Olha o que eles perderam aí, né? Poder contar uma história de dragões em forma humana vivendo entre os humanos. Olha que incrível. E realmente só foi esse episódio, uma pincelada nesses seres ali e acabou. O Eric Kripke, que é o criador, né, do Supernatural, não quis aproveitar. Pensei, cara, me deu um estalo de, vou bolar uma mitologia inteirinha para contar algo nesse sentido. E aí acabei optando pelos dragões, que já são legais, né, todo mundo gosta. Claro. E ali aquilo ali me deu um insight de adaptar a minha história, a ideia que eu queria contar com dragões. Só que daí eu não queria fazer o medieval, porque já tinha bastante. Chega um momento que tu vai querer competir com os caras que estão já gigantes. O que não é ruim, tá? Porque se ninguém quisesse competir, não se melhorava as coisas, né? Mas eu optei por vamos dizer, por um caminho mais fácil, né? Vou fazer diferente para não pegar esses caras grandes para competição. Competição, pode dizer, né? Porque o escritor não compete com ninguém, né? É só a forma de dizer, né? Porque tu tem, por exemplo, o Rafael Dracon, que tem uma saga enorme com dragões, que é maravilhosa, né? A minha saga não compete com a dele. Né? Não. Ela enriquece, só enriquece o mercado cultural. Exatamente. Então, quem gosta do estilo, vai consumir, vai comprar. Tudo. Claro, pode fazer alguma comparação. Eu gosto mais daquele do que desse. Até pode, mas, cara... É particular, é natural. Mas não é por aí. Você tem que se jogar. Agora, é uma soma. Agora, é um estilo difícil mesmo, né?
Agora, é um estilo mais difícil. Se você fosse escrever qualquer outra coisa, eu acho que tirando, acho que livro de fantasia e livro infantil para criança são os dois estilos mais difíceis que tem. Sim, a ficção científica, eu acho, eu para mim, isso é particular meu, né? Porque cada um vai ter mais facilidade É. para alguma coisa, né? A ficção científica eu acho muito complexa porque ela tem um pezão muito forte na realidade. Exato, E aí ela te exato. obriga a estudar mecânica quântica, robótica, informática. Tá, é uma área que eu gosto, porque eu sou da tecnologia, Uhum. mas eu digo, na hora de tu botar isso no papel, para tu criar uma história, ela é muito mais. Tu tem que ser muito mais responsável no que tu tá escrevendo para não dizer besteira. Tá. Porque senão tu vai inventar uma coisa ali, aí vai vir um cara da tecnologia e vai dizer, cara, isso aqui não faz nem sentido o que tu tá dizendo. É. Né? Ele vai dizer, eu fiquei até mais burro lendo isso aqui que tu, que tu escreveu. Então é difícil. E a fantasia não tem tanto esse parâmetro, porque a Não, a fantasia. fantasia é você criar, manter uma lógica também, não é porque é fantasia Sim, também que você pode sim, simplesmente, agora eu vou despirocar aqui, não. Eu acho que mantém uma lógica, mantém o teu sim, roteiro, mas assim, te dá mais liberdade, né? com certeza. Porque não vai ter ninguém para dizer, não, isso aqui não pode. Pode. Contanto que tu, dentro do teu universo tá organizado. Uma coisa que É? eu sou muito chato é com erro de continuidade. Eu sou muito chato Ah, com erro de gente, continuidade. putz, Vila, isso E sim. então eu tô sempre Ainda cuidando mais em muito. obras grandes, né? Em trilogias, em obras Exatamente. extensas como a tua. Gente, você Exatamente. cometeu um deslize ali. O cara que entrou com o pé esquerdo e saiu com o pé direito é uma coisa Exatamente. fora do normal. Eu cuido muito isso. Então, eu estou sempre consultando os meus livros, tudo que eu tenho anotado, para Tá? não fazer o meu personagem ser incoerente lá na frente. Ah, lá no primeiro livro ele fez tal coisa, disse tal coisa, e agora lá ele é outra coisa. Isso acaba com o leitor. Isso acaba com o É, leitor. Perde a credibilidade do texto, né? Então, eu sou muito chato com isso. Então, eu estou sempre consultando meus textos antigos para manter isso é essa importante. coerência mesmo dentro da fantasia, manter uma coerência, uma lógica estrutural dentro da história ali, né? Para não ter esses erros, assim, né? Claro. Antônio, me diga uma coisa. Você comentou uma coisa que eu achei fantástico, assim, você tem a história na tua cabeça. Claro Uhum. que não como palavras, você tem como um filminho, né? Você tem um Sim, filminho na tua exatamente. cabeça. Você, a tua intenção é gerar esse filminho na cabeça do leitor também? Você descreve bastante a cena ou você fala assim, não, olha, o dragão é verde, e aí se for verde escuro, verde claro, verde bandeira, verde limão, você deixa pro leitor. Eu Como que não, é? eu não, eu te entendi. Eu não cuido tanto da descrição tão detalhada. Eu tento escrever o melhor que eu posso, tá? Isso sim. Claro, claro. Mas não que nem o Tolkien, que leva 3 páginas para descrever a grama do É verdade. descampado, tá? Exatamente. É fantástico, Não, mas assim, assim não, é um assim não. estilo, mas Não, puxa vida, eu tento, eu finalmente agora eu saí da tento, grama. eu tento apelar muito uma coisa que eu desenvolvi para mim, porque quando comecei a escrever, eu sempre fui um péssimo leitor de literatura de romance, eu sempre fui um péssimo leitor nesse sentido, tá? E isso acabou me ajudando quando eu lancei meu primeiro livro, que não foi a Saga Draconiana, que foi Lady Lake, eu lancei para uma editora do Paraná, eu acho, Hum. Dracaena. Não existe mais editora hoje. Eu também era E meio. Também era uma editora meio de dragões, né? Dracaena era uma coisa parecida também. eu não sei qual é a origem do nome da Dracaena, se é. Mas é bom, Eu, mas é bom. eu sei que é bom, mas infelizmente acabou fechando, não tem mais. Tá. E aí, uma coisa que o editor falou, que a forma que eu escrevia não parecia a escrita de ninguém. Olha que E legal, ele cara. falou, cara, tu tem um jeito teu de escrever. Tu desenvolveu um estilo próprio de escrita que não lembra a escrita de ninguém. O que é bom. E a gente conversando, a gente chegou à conclusão que é por essa não absorção de texto dos outros, muitos, né? Eu nunca fui um ávido leitor de literatura de romance, novela, essas coisas assim. Eu sempre Uhum. eu leio muito o livro didático, né? Tá. Eu tenho minha estante aqui virada em religião, filosofia, ocultismo, eu entendo de tudo aí. Mas não livro de história, assim, eu li muito pouco. E isso me ajudou a criar minha própria forma de contar a história. Tá. Então, o que eu tento fazer com o meu leitor? Eu tento produzir dentro dele a emoção que eu quero que ele sinta. Joia. Eu não quero, eu deliberadamente tento manipular a emoção do leitor através do texto que eu estou escrevendo, porque eu quero que ele viva o que o personagem está passando. Então, meus textos têm muito diálogo, muito diálogo. Eu tenho descrição, mas eu trago muito diálogo.
Então Que é acaba... uma outra coisa muito difícil, é manter coerência quando você tem muito diálogo. Porque é um tal de. Porque para você tá muito claro, né? Quem foi que falou o quê. Mas se você não. Mas você tem que tomar cuidado no papel, na tela do computador, no papel, vai, eu sou da época que se escrevia no papel. Você tem que sempre fazer essa referência. Quem é que disse o quê, quando que disse. Você tem que, de vez em quando, disse tal, falou. Porque senão você vai simplesmente escrevendo diálogo que para você tá fazendo sentido. Só que outra pessoa olha e fala, mas peraí, quem foi que disse isso aqui? Foi o cara? Foi a menina? É uma forma escrita que tu não vai ver, por exemplo, um Machado de Assis. Ele vai estar estrutura, vai ser um nível altíssimo, por um leitor de nível altíssimo. Não que o meu leitor não seja de nível altíssimo. Mas a forma que eu escolhi para escrever é para que qualquer pessoa leia. Tem gente que não gosta do Paulo Coelho, não acha ele um escritor de literatura. Tem gente que não gosta do Paulo Coelho. Eu gosto da forma que o Paulo Coelho escreve, e isso sim eu tento buscar nele, tá? Não a forma da forma que ele constrói o texto, mas o que ele quer com o texto dele, que é poder explicar qualquer coisa para qualquer pessoa. Eu quero que qualquer pessoa possa ler o meu texto. Eu não quero que seja um catedrático, não sei o quê, um acadêmico. Não, eu quero que, sei lá, o tiozinho lá do campo pegue o meu livro e se divirta com o que está escrito ali. Perfeito. Eu não quero que seja eu quero que ele abranja todo mundo, né? E uma coisa que eu lembro que o Paulo Coelho disse uma vez, que ele trocou de editora porque ele, numa das editoras que ele teve, que ele passou, ele trocou porque ele foi num tipo um mercadinho, algum lugar, em algum momento, e tem aquelas estantezinhas que giram, que tem um monte de livrinho comum ali, mais simples, mais, como é que eu vou dizer, popular. Tá. E aí ele rodou e não viu nenhum dos livros dele ali. Olha. E aí ele foi lá e falou com a editora, tá, e aí eu fui lá e não vi meu livro naquela estantezinha no meio do bar, lá no boteco, no mercadinho, lá perdido. Os caras falaram, não, porque, né, tem que estar numa livraria, não sei o que. Não, vamos cancelar e eu vou pegar outra editora. E aí ele trocou, porque ele queria que o livro dele estivesse no meio do povo. No meio das não era uma coisa de elite, né? Não é uma coisa de elitizar o livro. Cara, se alguém quiser que o livro seja de elite, também tá tudo certo, tá? Tá na livraria também, né? Exato. Então isso eu tomo para mim, isso eu roubei dele, tenho ele como exemplo nesse sentido, que é isso mesmo. Eu tenho que escrever, nem que eu tenha que ser redundante às vezes, porque sim, tem horas que eu tenho que ser redundante, porque eu preciso ter certeza que meu leitor tá entendendo exatamente o que tu falou. Quem é que tá falando? Ele disse, mas embaixo fica ambíguo quem disse. Então eu tenho que reforçar que foi fulano que disse. Porque o diálogo é dinâmico, né? É que nem a gente tá fazendo aqui. Um diálogo é dinâmico. De vez em quando eu te interrompo, você me interrompe, a gente fala. No papel você não tem como colocar esse dinamismo. Então você tem que, às vezes, você tem que deixar muito claro a dinâmica do diálogo. Sim. Pausa. Tem umas pausas que eu coloco no texto que é exatamente para... Eu vou construindo, dou uma pausa para o leitor terminar de construir e aí ele tomar a invertida embaixo ali para dar a pancada, sabe? Então eu tento controlar a emoção do leitor mais do que a descrição, voltando lá no que eu tinha comentado, mais do que a descrição do cenário. Eu tento descrever muito os confrontos, a batalha, alguma coisa assim, para a pessoa imaginar certinho na cabeça dela como é que está acontecendo o confronto entre um Dracar e outro. Ou entre um Dracar e um outro ser, ou qualquer coisa. E as dores, né? As dores das batalhas, aquela coisa. Você tem que fazer com que o leitor sinta o que o teu personagem na tua cabeça sentiu, né? E isso não é fácil. Isso não é fácil. Não é fácil. E às vezes é errado. Eu já escrevi. Tem uma amiga minha que lê muito os livros que eu escrevo. Assim, ela acaba lendo. Ela é quase minha leitora beta. Assim, ela tá sempre me incomodando para eu mandar texto para ela do que eu tá escrevendo. Né? E ela vai lendo e às vezes ela vê de uma forma diferente do que eu queria passar. E aí ela me explica. E aí eu penso, tá errado aqui eu tô errando. Eu volto. Gente, muito legal isso aqui. Olha, dei muita risada. Não, mas não era pra rir, era pra chorar, era pra ser trágico. Não, esse é o ponto. Aí eu volto, reviso, olho o que deu de errado, o que eu não, né? E tento ajustar aquela para passar a emoção. Ou então correta. Não, né? Ou então não. Então fala, poxa vida, você achou isso engraçado? Não era pra ser. Mas você, poxa, mas ficou engraçado, vou manter. Também, de repente, claro. pode é dinâmico. Às vezes tem coisa que tu acerta sem querer. É verdade. Sem querer, e tem que manter daí, com certeza.
Claro. Então, me diga uma coisa. Esse teu estilo, ele é, como a gente já comentou, ele é muito visual, né? Você tem que construir o personagem. Você já imaginou esse teu livro numa tela, como os bonecos existindo, o personagem, um bonequinho, um jogo? Você já imaginou isso? Assim, o meu ápice é o dia que eu puder comprar sei lá, um jogo de tabuleiro da saga Draconiana, ou ver no cinema, então é o ponto máximo, né? Não, Não, aí acabou, aí eu posso você vai comprar todos os ingressos, né? Você vai assistir todas as sessões, não tem como. distribuir, vou ter que E tá mais estar em todo... fácil isso hoje em dia, cara. Tá muito mais fácil hoje em dia, porque esse monte de streaming que nós temos aí, Netflix, Prime Video, HBO Max, a Disney mesmo, assim, eles precisam de roteiros bons. Eles precisam de roteiros e coisas desse tipo ficam bem na tela. Sabe? Tem um público muito legal que quer assistir esse tipo de seriado, esse tipo de filme. Então, tá mais fácil hoje em dia. Quer dizer, não é fácil, tá, gente? Por favor. Sim, mas tá mais possível. Tá mais né? possível do que alguns anos que você tinha. Sabe, você ia lá para Hollywood e contratava alguém para fazer. Hoje em dia tá bem mais acessível. Tá mais possível e tem cenas que são incríveis, como eu disse, na minha cabeça, e que eu não consigo, por mais que eu tento trabalhar o melhor possível ela no texto, não fica igual tá na minha cabeça. E a tela do cinema permitiria trazer para lá o que tá na minha cabeça, porque é visual. Então eu conseguiria fazer tem uma cena que é incrível no terceiro livro, que é com muito fogo, acontece um negócio, e eu não consigo, por mais que eu tenha tentado descrever o melhor possível, não fica igual tá na minha cabeça a cena, não tem a temperatura, né? Não tem a temperatura do calor daquilo. Exatamente. E um filme, uma série, seria magnífico, né? Até mesmo a animação, né? Então esse é o ápice, esse é o ponto total, máximo. Mas Antônio, tenta achar um roteirista, cara. Ou faz você um curso de roteiro, porque é uma escrita totalmente diferente, né? Você pegar a tua obra e transformar num roteiro, gente, é outro livro. É outro livro. Eu sei como escrever o roteiro. Agora, é igual aquela coisa, tipo, eu sei como trocar um chuveiro, eu sei como trocar uma torneira elétrica, mas é muito melhor tu pagar alguém que é profissional naquilo ali. Tanto de casa não faz milagre, cara. Eu sou um ótimo. Eu adoro viajar, mas não me pede para montar roteiro de viagem, que eu sei para onde eu quero ir e o que eu quero fazer, mas não. Por mais que eu saiba, acho que é melhor realmente contratar um profissional para fazer aquilo ali, né? Porque vai ser o primeiro passo, não tem como. O primeiro passo para isso ficar na tela é pegar o que está hoje num livro e transformar num roteiro. E aí de 1000 páginas, se prepara que vai para 5000, tá? É quase 1 minuto por cena, né? Uma coisa assim. Aliás, uma página é 1 minuto, alguma coisa assim. Não, e você tem que descrever muito mais. Você tem que descrever muito mais. Só que dá uma dorzinha no coração, cara. Já vou te preparar. Que vai ter muita cena que não vai aparecer no filme. Entrar, né? Não vai. Mas sabe o que eu penso? Eu penso assim, ó. Eu não sei se eu sou apegado à minha história, mas eu penso assim, é um outro universo. Está sendo adaptado para uma outra realidade, um outro universo. Então, o livro vai estar lá. Então, quem assistiu os filmes, mesmo que tenha menos coisas do que o livro vai estar lá. Então, o filme acaba sendo também uma vitrine para trazer leitores para o livro, né? Que então, é muito legal. Que é muito legal isso. Que possam adaptar de uma forma que não fique idêntico aos livros, eu vou entender que é uma outra realidade aqui também. Não vai ser ipsis literis ali, né? Então, eu tenho essa tranquilidade de não ser tão apegado ao texto ao ponto de não permitir nunca que adaptem de alguma forma diferente, né? A autora de Harry Potter, eu assisti uma entrevista que ela falou isso. Que ela falava assim, que ela ajudou no roteiro, ela participou, ela foi uma das roteiristas e ela falava assim, tinha cena que eu falava, mas não era assim, mas pro cinema vai ter que ser assim. Não tem como. É outra mídia, né? E muita gente foi para os livros, depois de ter visto o filme. Viu o filme e falou, não vou querer. Viu o filme, gostou e foi pro livro. Essa troca acontece. Por isso que não pode ser tão apegado, assim. Tem que realmente ter essa flexibilidade. E o futuro, Antônio? O que o futuro reserva aí? Você fechou a trilogia, colocou um ponto final, tem cadeado, ou de repente pode continuar? A trilogia, ela conta um arco de uma das personagens, que é a Sophie Dupont, que é a personagem principal do volume 1, 2 e 3. Tem um arco dela. Então ele encerra, a trilogia encerra o arco dela. Faz uma coisa na história e encerra o arco dela.
mas não encerra o universo que eu chamei de universo Drakkar, que é onde acontece todas essas histórias aí, né? Então, tem a trilogia, mas tem 2 livros contos já também, que se Que passam em legal. paralelo. Um se passa entre o volume 2 e 3, se eu não me engano. Não, durante o volume 3, no meio do caminho, e um se passa logo depois do volume 3, logo depois Tá. do fim da trilogia. E agora eu estou escrevendo o volume 4, que é realmente a sequência direta da trilogia, que abre um novo arco que vai se passar 100 anos no futuro. Vai passar em Olha. 2050, mais ou menos, mais de 100 anos, na verdade. 2050, mais ou menos, começa a história de uma nova roupagem da saga draconiana ali, com outros personagens, né? Mas mantendo aquela... porque essas personagens da trilogia, né, nesse quarto volume que se passa em 2050, elas já são lendas, né? Elas se tornaram lendas lá, né? Então elas são o exemplo daqueles Drakars como eles querem ser quando crescer. Então tem uma outra história, uma outra pegada, personagens, um monte de personagens novos. A mitologia vai expandindo muito, né? O Drakkar, ele tem um superpoder que eu dei o nome de sopro, o sopro do Ah, dragão, né? tá. Então, sopro de fogo, sopro relâmpago, sopro, tem cada um tem um poder. E até hoje eu já fiz, são 74 sopros, Olha. né? E alguns não aparecem na trilogia, só aparecem, já são novos dos livros conto, que são contos, mas tem 200 e poucas páginas cada um, né? É um livrão. É É, outro livro. é outro livro. Eu botei conto para não ficar, para diferenciar da linha Tá. principal, da saga principal. Eu botei contos da saga draconiana. Mas são livros mesmo, né? São livros paralelos ali. Muito legal. Não, e o que é legal, o que é legal nesse estilo, que você pega assim, você tem exemplos de autores que voltaram, né? Tem a sua trilogia, tem a sua saga bonitinha, e aí voltaram para explicar como que chegou naquilo. E você está indo para frente, olha, o que aconteceu depois disso. Gente, é muito gostoso. O importante é que ele falou, cara, é não parar de criar, é não parar de permitir que o personagem bata aí e fala, opa, tem uma novidade para te contar. Isso é incrível, que quando eu vou escrever, tu revisita os teus velhos amigos ali, né? Exato. Tu vai lá e mata a saudade daquele personagem que tu tava, porque ele volta a conversar contigo. Então essa acho que é a mágica de quem escreve, o carinho de quem tá escrevendo com os próprios personagens. Maravilha. Antônio, o tempo passa aqui, daqui a pouco me dá um bronca aqui. Eu quero saber o seguinte: aonde que a gente pode encontrar a saga draconiana, os 3 livros, os condos, todo o resto? Onde que está disponível para a gente adquirir? Eu tenho meu site, que é o www.agoliver, Oliver é com Y, tá? Com Y, tá, gente? agoliver.com.br. Tá escrito aqui no videozinho, né? agoliver.com.br. Lá vai ter tudo sobre a saga draconiana, links, tem tudo. E tem o meu Instagram também, que é @agoliver, com Y. Também eu tenho lá na bio, tem o linkzinho para acessar todas as coisas. Hoje eu tenho a saga draconiana exclusivamente na Amazon, para Kindle. Tá lá, precinho acessível para caramba, por 1000 páginas, né? Então tá disponível, a leitura tá lá. Eu tô sempre alimentando a minha rede social. Eu só uso Instagram, tá? Eu não uso mais nada. Tinha o Facebook, mas acabei não acompanhando. É muita coisa para ficar É cuidando, verdade, é aqui mesmo. acabei optando só pelo Instagram. E ali eu tô sempre postando alguma coisa que eu tô escrevendo, ou novidade, ou, né? Esse volume 4, ele tá com 300 e poucas páginas, mas eu ainda não cheguei no fim, acho que eu tô recém passei na metade. Não sei quando que eu vou terminar e nem quanto o tamanho que vai ficar. Mas eu tô sempre atualizando do que eu tô fazendo, as novidades, né? Então tudo vocês encontram ali. E não se preocupa se não for trilogia, vai ser tetralogia, vai ser, sei lá, decalogia. Gente, o Não importante tenho, é. não tenho essa, como eu te disse, não tento limitar nada, eu vou escrevendo. É isso aí, é isso aí. Cara, olha, Antônio, eu quero te dar os parabéns. Pela criatividade, pela tua forma, pela tua energia. Eu sempre falo assim: a gente não. Eu concordo, a gente pode não escrever o livro pra gente, mas a gente tem que gostar do livro. Você tem que gostar muito, porque se você não for o teu primeiro fã, cara, você nunca vai passar essa energia. E assim, você gosta, de dar na cara que você gostou, você fala, eu quero viver nesse mundo, e é por aí mesmo. Eu acho que é isso que acontece. Continua escrevendo, continua tendo novidades, e tendo essas novidades, volta para tomar um café com a gente, por favor. Com certeza, com certeza. Agradeço muito, muito o espaço, a atenção, o carinho de vocês e a oportunidade de poder compartilhar um pouco desse meu mundo aí que realmente eu amo de paixão com todos os ouvintes aí da rádio.
Maravilha, esse é meu irmão. E para você que escutou mais essa edição do Café Cultural, meu sempre abraço. A gente volta logo, logo com mais um bate-papo tão gostoso como fez com o Antônio. Tchau, meu amigo. Obrigado.